Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Eu Não tava tava aparecendo. tinha uma sala cheia. Eu não sei, a Lua já tá por aí, eu não consegui achá-la. Tinha uma sala cheia, se eu sair daqui para responder vocês, eu derrubo a live. Meu É, celular. não, mas a gente fica aqui mesmo, porque acho que isso estava acontecendo, porque você tava travada e eu pedi solicitação, daí não ia. Eu acho que é Será que porque eu eu consigo saí, chamar ela? as pessoas saíram da sala. Deixa eu. Ela É. tá aqui, deixa eu ver. Ela entrou. Ó. Eu mandei Aham. convite, Lua, para você ver se você enxerga. Ai, a Pri chegou. Aê! É óbvio que Deu certo! Aê! Hã? a Lua tá de. Gente, que É, saudade. chique. A gente se vê tão pouco, né? Uhum. A gente nem se faz que o que mais do ano que a gente não se vê, né? É, eu acho que sim. Bom, a pandemia já tem quase um ano e meio e a gente não se viu durante a pandemia. Não. Ah, o Jarbas está aqui. Oi, Jarbas. Voltem, pessoas que estavam aqui saíram quando eu derrubei. Boa noite, pessoal que tá assistindo aí já. Boa noite, tudo bem, pessoal? Eu acho que a gente dá uma enroladinha para ver se entra mais gente e depois eu apresento vocês direito. Enquanto isso, a gente mata a saudade. Eu vou dar uma encostada na porta para não invadir demais a vida da vizinhança. Então tá. Eu perdi minha gata. Ah, tá lá no cantinho assustada, que ela não me vê falar sozinha tanto assim. Eu falo bem menos. Oi, Jardim. Oi, pessoal. Boa noite aí, Tudo o pessoal bem? que tá entrando. Então, a Lua tá com o kimono, né? E eu tô em cima dos futons, aqui não aparece. Mas eu arrumei um cantinho aconchegante aqui. E Quem é você? ligado à arte, né? Tem arte em tudo. Oi? Não, quem é ligado à arte é ligado à arte em tudo, né? Sim, não, Faz não Sim. escapa. Você faz arte, a vida te dá uma pandemia, você faz arte. É, Gente, eu não tenho essa habilidade manual de vocês aí. É isso que eu Eu ia já perguntar. não, O não que que sou. você está apresentando além de Amira aqui hoje? O que que você está divulgando também? Apenas eu, entendeu? É eu e a presença mesmo. Porque não sei fazer nada manual que nem vocês. Então é isso aí, gente. Bom, acho que a gente começa, para a gente não perder muito não, tempo de live, as pessoas estão entrando e a Sim, gente vai complementando. é. isso aí. É, diga, Não, eu Lu. ia falar, depois qualquer coisa a gente faz outra live, assim vai. A gente conversa um Sim, pouquinho É. dessa vez. temos tempo, temos tempo. Para quem não me conhece, eu imagino que todo mundo que esteja aqui, se bem que tem os convidados de vocês, né? O meu nome é Iriane Borges, eu sou a roteirista e a diretora de Amira, ai, que chique. E as meninas lindas que estão aqui comigo são a Lu Arasaki e a Luísa. Eu honestamente não sei o que seria de mim sem essas duas. Embora a gente não se conheça há tanto tempo assim, né? E a gente não se veja com tanta frequência, mesmo antes da pandemia, né? A gente demorava bastante para se Uhum. ver, porque as nossas vidas são bem diferentes e bem agitadas, mas acho que a gente tem uma parceria tão bacana assim. E como me recomendaram levar vocês para a vida, eu sinto informá-las, mas Eu também. Grudar. Mas foi legal, né? Foi bem legal essa. Vamos lá. Mas foi bacana, né? Essa harmonia, assim, porque pra gente poder participar até de um projeto desse, sim, eu acho que tem que ter, né? Essa. Como é que fala? Afinidade, Cumplicidade. cumplicidade, Então, afinidade. né? Essa afinidade, assim, acho sim, precisa ter, né? Porque esse tipo de coisa é feito de uma equipe, né? Você não faz sozinho, então é não, bacana, assim. nada sozinha. Eu aqui tentando gravar meus vídeos sozinha, eu me lasco. Hoje, por exemplo, como eu não estou sozinha, eu tenho vocês, eu tive tempo até de pentear o cabelo, mas assim, volta e meia eu abordo meus vídeos.
Porque você arruma, e daí você tem que arrumar a câmera, daí você vai arrumar a luz. Quando eu vou ver a gravação, que eu acho que tá perfeita, tem um cabelo pra cá, É, o tempo todo se faz mexendo, parte. não tem uma equipe ali. Então, não tem como fazer cinema sozinha. A Mira não existia. Sim. Primeiro que Lua, por exemplo, a nossa coreógrafa, que fez aquela dança maravilhosa que a gente está espalhando aí pela internet, não foi só criar coreografia, né? Porque meio que criou várias características para a própria personagem, assim, é maravilhoso. Luísa, eu falo, eu tava ouvindo os áudios lá no WhatsApp, tipo, umas coisas que a gente não combinou, você tá lá respondendo exatamente aquilo, e assim, tem uma sintonia. Não, é por aí, então a gente segue por aí a live. Isso é muito bacana, isso é muito legal. E a gente teve aí, foi aos trancos e barrancos, essa pré-produção de Amira lá 2 anos atrás, né? Foi lindo e foi doído, e foi sofrido também. Mas vocês nunca largaram a minha mão, que é uma expressão que eu roubei do Big Brother. Não largaram a minha mão, e assim, eu agradeço imensamente. Eu que agradeço imensamente pela parceria. Eu agradeço imensamente por estar aqui com vocês, porque ao mesmo tempo eu aprendo muito e fico muito feliz de poder contribuir com alguma coisa que eu amo tanto, que é a dança, que é a minha arte, com vocês. Então, e eu fico muito feliz de estar aí no meio de vocês, porque os nossos trabalhos são bem diferentes, né? Então, muito legal, assim, poder fazer essa troca aí, de poder conhecer um pouco do trabalho de vocês mais a fundo, porque eu não trabalhei anteriormente com algo parecido, né? Com um roteiro. Então, eu fiquei muito feliz, assim, de poder conhecer o trabalho de vocês também. Então, eu sou grata, tem essa sintonia aí, né? Que às vezes volta e meia dá um oi lá no ar. Meninas, estão aí! É bem por você que eu quero começar, porque essa história é bem interessante, assim, a história de como a gente se conheceu e como a Mira chegou até você. Você consegue lembrar? Eu sei que tá lá um pouquinho longe e a vida é muito corrida, mas você consegue lembrar e contar pra gente, assim, como que essa história chegou até você? Sim, claro que consigo. Bom, primeiro, para quem não conhece, né? Quem não é dos meus amigos, eu sou a Luara Saki, sou a dançarina. Então, eu trabalho hoje com a dança diretamente e também sou psicoterapeuta corporal. Então, toda a minha área, meu trabalho é voltado para a expressão corporal e essa ajuda para as pessoas em relação ao corpo e ao emocional. Direto ou indiretamente, com a dança ou na psicoterapia. E aí, eu estava lá um dia, dando a minha aula, e aí chega a Irene para conversar comigo. Né? Num dia, daí ela chegou, assistiu a aula, fez a aula, né, Irene? Foi muito legal, e aí ela veio conversar comigo para falar de um projeto. E aí ela me contou sobre a Mira, e eu fiquei apaixonada e honrada. Eu falei assim, nossa, sério, você está me convidando assim para eu poder participar e coreografar da vida, né? A Mira. E aí eu fiquei assim, nossa, emocionada até, porque ela me contou a história e depois ela me mandou todo o roteiro. Só pela história que ela contou, então a Mira, ela é uma personagem cheia de emoções. E é uma personagem forte, né? E é uma mulher, tipo, acho que... depois eu quero que a Irene conte um pouquinho sobre a Mira, né? Mas para as pessoas entenderem o que eu tô falando. Mas ela é uma... Eu acho que cada mulher ou pessoa, né? Cada pessoa se identifica, assim, eu acho que com a Mira, né? Quando você lê o roteiro, ou você olha, né? Que na verdade não é falado, mas é muito observado o trabalho da Irene. Então ela é uma personagem forte e eu acho que ela toca, assim, no coração um pouquinho de cada um, né? Com a expressão, com os sentimentos que ela mostra, né? Acho que nos toca um pouquinho. Então ela me tocou, assim, em relação à expressão dela, né? Acho que de todos os momentos lá que eu tive que coreografar. Eu acho que vamos fazer assim, ó. Eu queria que a Irene contasse um pouquinho sobre a personagem para eu poder continuar falando de como foi esse processo que eu amei.
É, Conta pra gente. acho que é legal. Gente, eu adoro contar histórias. Agora é a deixa perfeita, então. Então, como eu até falei lá no vídeo para o crowdfunding, eu escrevi esse roteiro de longa, e aí eu pensei, bom, eu tenho que começar essa carreira no cinema de algum lugar, porque eu quero produzir esse longa-metragem. A Luísa já estava comigo, né? Que eu estava lembrando agora. Luísa, onde que você entra na história de Amir? Não, a Luísa já estava. A gente, desde o início, quando entrou lá no edital, a Luísa já tinha embarcado nas minhas loucuras. E a gente, assim, aquele meu primeiro roteiro de longa teve uma ótima carreira, embora ele não, naquele momento não tivesse a chance de ser produzido. Mas aí eu entendi que eu tinha que começar a ladrilhar esse caminho aí. E pensei, vou escrever um roteiro que eu consiga fazer com o mínimo de recursos possível, né? Se eu tiver que contar com ajuda das pessoas, que seja o trabalho, algo que não interfira demais na vida delas, que elas possam contribuir, mas que eu não precise investir financeiramente, porque não tinha de onde tirar, mas que eu possa investir meu tempo e meu trabalho. E aí eu nem lembro onde eu enfiei o roteiro no qual eu estava trabalhando, mas eu sou apaixonada por música e por dança. Meu sonho sempre foi dançar. E sempre que eu estou escrevendo, eu estou ouvindo alguma música. Por exemplo, aquele roteiro do longa, lá eu ouvia toda a trilha sonora de Amélie Poulain. No caso do roteiro que eu estava escrevendo, eu ouvia duas músicas. Uma era uma música flamenca, só instrumental, e a outra era o vídeo de uma dança de uma moça chamada Amira. Sim, eu roubei o nome dela. Provavelmente ela também roubou de alguém, deve ser o nome, só o nome dela de dançarina. E eu adoro aquele vídeo, tá lá no YouTube. Posso trazer a referência depois. Eu amo aquela dança, eu acho linda aquela dançarina é maravilhosa. Até tem um cabelo assim que lembra um pouco a lua. E eu ouvi aquilo assim, incessantemente. Terminava, eu botava, era um looping, sabe? Era uma coisa absurda. As duas sempre rodando. Até que uma hora me deu, eu não sei o que aconteceu, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, mas por que eu tô aqui numa história sombria? Era algo sobre a sombra, era algo, sabe? A sombra tá sempre nos meus trabalhos, e era algo assim muito, era tenebroso quase, era um filme de terror que eu tava tentando construir. E aí, mas o que eu tô fazendo? Daí eu fiquei olhando aquele vídeo, e a mira veio assim, rapidão, sabe? E foi uma história construída para ser feita com o lápis, com o grafite mesmo. E eu pensei, eu vou desenhar, fazer uma animação tradicional. É o melhor caminho. Faremos uma animação tradicional, mesa de luz, desenho por desenho, à la Walt Disney. Beleza. E a história de Amira é a história de uma personagem muito delicada, muito feminina. Eu assim, vou responder agora uma pergunta que a Luísa sempre faz. A Luísa fala assim, realmente, temos que refazer todos os desenhos, porque você mudou o desenho, né? Porque ele muda. Ela começa delicada, o cabelo mais liso, ela começa com o corpo assim, mais magrinho, mais adolescente, porque é justamente essa a ideia. Ela começa delicada, ela começa menina ainda. O primeiro momento em que nós temos contato com o olhar do outro sobre o corpo da gente, principalmente a mulher, eu diria, né, é quando você está mudando, quando você entra na puberdade, você entra na adolescência, o teu corpo vai mudando, e você tem que começar a lidar com esse olhar que nem sempre é legal de lidar. Eu acho que todas vocês vão concordar, todas já viveram isso em algum momento. Ele é, às vezes, muito invasivo, ele às vezes, não é nada mais do que um olhar, mas ele chega a ser violento, às vezes, né? E eu, então, comecei, ela começa assim, ela começa delicada, e ela vai interagindo com esse olhar, porque aí eu vou ter o papel, eu vou ter o desenho, e eu vou ter o frame, eu vou ter a câmera, o enquadramento. Então, o jogo dela vai ser uma dança, em que ela percebe esse olhar, que nada mais é do que o enquadramento, e primeiro, ela gosta desse olhar, só que ela começa nesse gostar, né, tem uma certa permissão, e esse olhar, ele vai se tornando mais abusado, ele vai se tornando mais invasivo, e ele vai tentando despir a mira, e a mira é um desenho todo linear.
E aí que a figura dela vai mudando, quando a sensualidade da dança vai aflorando, quando o olhar vai se tornando, né, mais apaixonado, mais cheio de cobiça, ela vai mudando também. As formas dela vão ficando mais femininas, mais arredondadas. É como se ela crescesse realmente. Ela vai se tornando uma mulher. E é esse o processo, né, de um amadurecimento mesmo da personagem. E no decorrer dessa aventura, esse olhar, ele arranca a saia dela. Já vou contar logo de cara, são 3 vezes. Porque o legal é a gente ver esse jogo. A gente vê esse movimento. E nesse jogo de tirar a saia dela, ela vai evoluindo emocionalmente. E ela vai ter um momento que ela tem que reagir. O que ela vai fazer? Vai deixar esse olhar invasivo continuar despindo ela? E ela vai se enfurecer e perder o controle e virar a louca da história? Ou ela vai se apropriar da própria história, da própria dança, do próprio corpo? O que ela vai fazer? Essa é a grande pergunta. Então, assim, é uma dança super delicada, ao mesmo tempo extremamente sensual, e como digamos, o outro personagem é o enquadramento, na verdade ela está brincando com a gente, como espectador, né? Então é um jogo, assim, que eu não vejo a hora dele acontecer, porque eu acho que isso vai ser delicioso. E a linha, a Ashura, ela é fundamental, porque ela também representa essa emoção, né? Então, ela começa com aquelas linhas mais limpas, e de repente, à medida que a emoção vai aflorando, a Ashura vai tomando conta, sabe? E nos momentos de maior descontrole, essa Ashura chega a se tornar uma espécie de casulo. E a gente não pode ficar no casulo, né? O casulo serve para a gente se transformar. Então, a Mira tem uma longa jornada, é um curta-metragem, mas a jornada da Mira é bem longa, é bem intensa emocionalmente e é bem bonita. Assim, se sair 50% do que eu tenho na minha imaginação, em termos de linha, de achura, de textura, assim, é realmente uma coisa emocionante de se ver. E ficou lindo, graças a de vocês, né? Toda a coreografia, o próprio cabelo da Lua, né? Como a personagem tinha que ter essa evolução, o próprio cabelo da Lua ajuda a gente a criar essa evolução. E é fantástico. O que mais que eu esqueci? Quando eu fui pesquisar, eu assim, nunca consegui fazer aulas de dança, sempre quis fazer, mas eu sou uma pessoa bem desconfiada e bem criteriosa para selecionar as pessoas para as quais eu vou entregar, digamos, a minha vida, meu corpo, meu tempo e tal. E aí eu fui pesquisar, eu achei a Lua, não lembro se foi no Facebook, mas foi pesquisando, Google, Facebook, procurando, né? E justamente o que me chamou a atenção foi o fato dela ser uma terapeuta corporal, acho que haitiana, né, Lua? Se não me engano, eu li alguma coisa nesse sentido no teu currículo. Porque isso é fundamental para expressar essa mudança. E eu sabia que quando eu chegasse e contasse isso para ela, ela ia entender o que eu queria explicar. Talvez eu não consiga deixar isso tão claro, mas eu sei que ela entende isso, que ela iria conseguir trazer isso para a dança. E como dançarina, ela lida com isso o tempo todo também. Então, assim, eu acho que foi aquela busca racional, né? Vamos colocar aqui no Google, mas foi um encontro do destino também. Foi perfeito, assim. Foi maravilhoso. Não, foi muito legal. E aí, continuando, já que você contou um pouquinho sobre a história da Mira, essa questão emocional, que foi muito legal trabalhar quando eu comecei a criar a personagem, né, na dança. Então, eu escutei cada detalhe, a gente conversou muito, eu e a Irene, várias vezes, ela me contou como ela queria, e aí eu comecei a criar, e eu percebi isso mesmo. E eu sempre falo que a expressão não é só facial, é corporal, né? Então, a pisada tem que ter a expressão dela. E aí foi muito legal criar essa história corporalmente também, desde o comecinho da pisada, que é mais inocente, feliz, parece aquela menininha, né? Caminhando, e até essa construção de perceber os olhares, perceber que tem outras pessoas, essa interação, o limite que a Mira vai dando, né? Para os telespectadores, então ela vai vendo o que ela pode, o que ela não pode também. E aí é bem isso que você falou, esse crescimento que eu achei fantástico criar e que foi um desafio para mim, mas que foi muito legal.
Porque o que eu tinha? Eu tinha a história, eu tinha as ideias da Irene, todas as ideias, os vídeos, tudo que ela me mandou. E aí a música também, que era um esboço, né? Porque para criar... Era um MIDI. Era um MIDI. A gente não tinha a música pronta. A Então, música é uma história à parte, nós vamos contar em outra live com os meninos que gravaram a música, que eles chegaram a gravar. Mas, assim, a Lua foi uma guerreira, né? De gravar, criar coreografia, criar com um MIDI, eu não sei nem explicar o que é o MIDI da música, mas é tipo um esboço eletrônico da música, é isso? Sim, eu acho. Né? Um esboço, eu lembro que era eletrônico, era um amiguinho que eu tinha, ele escutava a música, mas também que eu achei fantástico, porque a música, ela também seguia exatamente, né? Que você vai falar lá com os meninos, eu achei fantástico, exatamente o roteiro. Aí quando parava, dava aquelas pausas. Quando você lê a história, escuta a música, é a história da Mira contada em música. Então, eu segui aquela emoção mesmo naquele esboço, eu seguia a emoção da música também para poder criar a Mira, né? Então, realmente, no começo é mais molinha e no final ela já tem um corpo mais, né, diferente ali na expressão corporal. Então eu fiquei assim... de flamenco, né? Que eu lembro que a gente conversou, assim, aquele gestual mais carregado, assim. As batidas de pé. Eu um fiasco, não ligue. Imagina! Que isso? E aí eu fiquei muito feliz. Então eu fiquei estudando realmente a música, mais ou menos experimentando corporalmente, né? Que é como se fosse uma criação de uma coreografia, ou mais ou menos saber o que eu ia fazer em cada parte. E aí chegou o dia de mostrar, né, para as meninas. Aí que eu conheci a Luísa, né, que me ajudou muito também, né? Toda a direção. Nossa, eu fiquei assim, todo o suporte eu tive todo o suporte. Então, eu peguei a música, o roteiro, todas as ideias da Irene e a Luísa, que é uma querida, que ficou lá com a câmera, aqui, câmera enquadramento. Você anda daqui até aqui, deu, que legal, porque eu também não tinha feito um trabalho assim antes, e eu fiquei muito feliz, e principalmente por isso, assim, pelo carinho que tudo foi feito, pela atenção e pelo cuidado das meninas, mesmo sabendo que eu não sabia dessas coisas de câmera, enquadramento. Faça assim. Então, assim, foi um trabalho muito em conjunto, porque eu levei a dança, mas aí tem as partes que a Irene sabe da história que ela criou, que ela tinha na cabeça. Então, a nossa comunicação ali foi fundamental e graças a Deus rolou super bem, né? Porque as meninas são uns amores, né? A Luísa lá com as câmeras, né? Toda a paciência, face da terra, e me orientando também. Então, foi um trabalho muito lindo, assim, em conjunto, né? De todo aquele tempo, e que é um trabalho, assim, não vou dizer assim que foi fácil, é bastante detalhes pra gente ver, sabe? É um trabalho ali em conjunto, tava todo mundo ali, assim, suando, né, pra fazer o negócio acontecer. E a gente ficou ali horas, né, gravando cada capítulo, cada partezinha, cada segundo da música para poder fazer. Mas eu, assim, fiquei muito feliz e emocionada, assim, com toda a história da Mira. E aí tem a Luísa aí para contar como é que foi, porque a Luísa que foi, como vou dizer, direcionando, né, gravando. Eu não sei nem falar sobre a sua parte. Então, ela realmente não teria acontecido nada, porque eu não saberia. Assim, eu sabia o enquadramento, mas eu não entendo do equipamento e das orientações, as marcações, tudo que ela fez lá. É aquela história, né? E até sozinho. E até os detalhes, quando eu estava fazendo a coreografia, que eu fui com uma roupa neutra, mas eu coloquei uma saia e um sapato, uma sandalinha, que ela faz parte da história também, para poder sair no desenho. Eu vou falar dessa referência aí da história, que é importantíssima, assim, tem a ver com outras coisas que eu faço.
Bem lembrada essa sandália. Sandália vermelha é tudo. Que aí vocês vão ver aí uns vídeos, né? Eu lá com uma saia, com um sapatinho, mas aqui tem tudo a ver com a mira, né? Para poder sair lá no desenho. Tudo a ver com detalhes. Sem o sapatinho a gente não tem o final feliz. Luísa, conta pra gente como que você entrou de paraquedas nessa história e como que você enxerga assim a mira. Jarbas, eu vi seu comentário, sim, eu acho que eu já expliquei mais ou menos o que é a história. Posso explicar de novo e falar qual que é o nosso propósito aí, o nosso objetivo depois, mas vou deixar a Luísa falar primeiro. Vai lá, Luísa. Então, gente, né, pra quem também não me conhece, eu sou videomaker, até ele tava em dúvida tudo que eu fazia, assim, né? O que você faz? Olha, na verdade eu faço um pouquinho de tudo, né? A pandemia, ela fez a gente até adaptar e fazer mais coisas, né? Hoje eu sou sócia da Citrus Produções, que a gente faz vídeo, cuida da parte de marketing, enfim, é um monte de coisa, assim, né? Até produção de eventos, a gente... Sempre você lá. Isso. Então, eu faço bastante coisa, mas assim, o meu foco mesmo é na parte do audiovisual mesmo, né? Que aí dentro da empresa mesmo eu cuido dessa área. E dou os pitacos nas outras áreas também, né? Dessa parte de estratégia. Mas o meu foco principal é a parte de vídeo. E eu sempre fui muito apaixonada por cinema, né? Sempre, sempre. Eu cheguei a fazer pós de cinema, tudo. E eu fiz pouca coisa, sabe? Dentro do cinema eu queria ter feito mais coisas. E aí foi a minha irmã, né, a Vanessa, que apresentou a Iriene. Na verdade, acho que eu meio que entrei num projeto da Iriene, né, que é o da Helena, né, que é esse longa que ela comentou ali no começo. E aí eu entrei sem a gente se conhecer, na verdade, porque eu acho que você conhecia só a Vanessa, né, minha irmã. E aí eu entrei e aí, naquele processo todo, a Mira foi criada e aí você me convidou pra participar, né? Eu falei, vamos lá, né? Eu falei, gente, porque eu nunca tinha participado de um filme de produção de um filme de animação, né? Era uma coisa totalmente nova pra mim. Eu até falei pra ela, eu não tenho experiência, né? Ela falou, mas vamos lá, porque ninguém tinha, assim, uma vasta experiência com essa... É tudo experimental mesmo. Esse projeto foi muito legal, porque foi, assim, ninguém tinha realmente aquela, nossa, eu já fiz vários filmes ou curtos e coisa de animação. Não. Não tinha, né? Então, foi bem, bem bacana, assim, participar desse processo. E eu espero que a Mira aí vai, né, e que ela cresça mais ainda e que surjam outros projetos, né? Sim, a gente tem que terminar a Helena, tem que fazer Helena, terminar a Helena. Tem que fazer Helena. Tem Scarlet Moon, que virou graphic novel, mas era um roteiro para série. A gente tem que pelo menos conseguir fazer o piloto, vender para Netflix. Nossa, eu acho que sim, né? A gente começa ali das técnicas mais simples que tem, até para a gente poder ir aprendendo, né? Então, assim, tudo, gente, é tudo experimental mesmo e é muito legal, assim. Eu acho que tudo é válido, né? E ficou um trabalho até agora, tudo que foi feito, assim, nossa, extrema qualidade, assim, e o roteiro maravilhoso, a Mira, que eu também gosto muito de música, dança, e daí tem o cinema, né, a parte do audiovisual ali. E eu adorei, assim, a proposta, assim, é interessante, porque é um olhar subjetivo, né, porque é como se fosse... Não tem espectador, só tem ali a personagem. E ela, de acordo com o movimento dela, toda essa emoção que ela quer passar, toda essa coisa que você falou até, Irene, no começo, tem que passar ali é o grande desafio, que você tem que passar ali só na imagem da personagem dançando, só na dança, na coreografia. Então, realmente foi um desafio, para a Lu, assim, deve ter sido realmente um desafio muito grande, e eu achei sensacional, assim, o trabalho, ficou lindo mesmo, o roteiro tá maravilhoso, eu acho que é bem aquilo que você falou mesmo, do olhar,
E a gente percebe a angústia, né? Uma hora que ela fica mais angustiada, assim. Então é muito forte, assim, né? A expressão realmente corporal ela é importantíssima. Ela tinha que ser muito marcante, né? Para as pessoas entenderem aquilo. Claro, cada um vai ter o seu ponto de vista, né? Mas para aquela ideia de ter um espectador que não aparece, né? Ele tá ali, mas ele não aparece. Ele vai de acordo com o enquadramento, com o movimento da dança, enfim, aí é toda a parte estética, né, estrutura ali. Mas muito legal, gente, olha, eu realmente só gratidão por esse projeto e espero que realmente a gente consiga fazer uma coisa assim maravilhosa, que ganhe isso. Agora, ouvindo você falar, eu entendi o questionamento do Jarbas, né, porque eu foquei tanto na linha, no desenho, e daí ele deve ter se perguntado, tá, o que a Lua tá fazendo nessa história? Se é um desenho, né? E por que foi filmado? O que a Luísa está falando de enquadramento e tudo mais, né? Por que foi filmado se é uma animação? E tem a Shura, né? Fica meio... Só agora eu entendi. Pegando a tua deixa, Luísa. Na verdade, a gente tinha mais um parceiro nessa história, que era o Alfredo Goya. Tem até um sobrenome famoso. E o Alfredo é um amigo meu dos tempos da faculdade, e ele ia colaborar no design de som, que é uma área que ele gosta bastante. E aí ele, assim, conversando, quando eu convidei ele para o projeto, eu falei o que eu queria fazer, eu falei do roteiro, ele falou, Iriane, por que você não usa rotoscopia, né? Por que você não filma e depois você trabalha a partir desse... Daí vocês, mas isso é falcatrua. Não, isso não é falcatrua. Quando ele falou, não, isso não é, né? Tipo, meu traço, meu desenho, vou matar a Mira aí nessa brincadeira. Mas, na verdade, não. Eu até estava comentando com as meninas, eu tô assistindo uma série no Amazon Prime, que é Undone. Depois eu posso deixar alguma coisa no Instagram, que usa justamente essa técnica. Eu não fui investigar, mas eu assisti isso falando de produções recentes, né? Alita, que é um filme que eu assisti, acho que no Globoplay, eu não tenho mais Globoplay. Alita, eu sei que a mesma atriz que faz Undone fez a Alita, né? E daí é um live action, mas é cheio de efeitos especiais, e a Alita, que é um robô, né? Um ciborgue, a Alita foi captada num sistema similar à rotoscopia ali para criar o ciborgue. Provavelmente algo mais sofisticado do que a rotoscopia até. E tem alguns outros filmes, de 2006, eu assisti faz muito tempo, O Homem Duplo, que é um filme com o Keanu Reeves, o Robert Downey Jr. Então, assim, a rotoscopia nunca deixou de ser usada, e o Walt Disney usava para tudo. Hoje, dando uma pesquisada, uma zapiada ali pelo Google, eu fui parar no YouTube em um vídeo que mostra como ele aproveitou essas gravações, né? Por exemplo, em Branca de Neve e Robin Hood, ele usa as mesmas cenas de dança. São outros personagens, mas é exatamente a mesma cena. Mowgli, Ursinho Pooh, ele tem exatamente a mesma cena, porque era uma forma do estúdio economizar, né? Então, aproveitava a imagem que já tinha gravada. Por que se usa rotoscopia? Para conseguir a fluidez desse movimento. A gente jamais teria a Mira do jeito que vocês viram naqueles vídeos curtinhos ali, com aquela fluidez, com aquela beleza da dança, se não fosse a rotoscopia. Mas a ideia não é a gente pegar o andando, na verdade, você reconhece as feições dos atores ali, todos eles, né? Mas a ideia é a Mira. Sim, ela vai ter esse cabelo maravilhoso da Lua, ela vai ter alguma coisa da Lua, mas ela é um personagem que não é a Lua, né? A Lua deu vida para ela, a gente vai pegar as emoções que a Lua passa ali, sim, mas ela é um personagem que a gente vai ter que trabalhar diferente, que vai ter toda uma linguagem gráfica por cima desse desenho, como as achuras que vão crescendo conforme ela se enfurece, o momento do casulo, tudo isso é uma construção em cima do movimento da Lua, mas a gente queria que essa coreografia fosse original, né, que a gente desse nome à coreógrafa e apontasse a origem da coreografia. Tá aqui, essa pessoa criou a coreografia.
e que ela tivesse fluidez. Uma outra característica do filme é que ele não tem falas. E a grande responsabilidade da Lua era conseguir criar essa interação com o enquadramento, com o frame, né? Com o olhar, através da emoção dela. É a reação dela que faz, e o movimento dela mais perto, mais longe, que faz a gente entender qual que é o qual que é a ação desse olhar, que não deixa de ser também um personagem. Um outro personagem muito importante dessa história, que aparentemente ela é a única personagem em cena, ela é a única protagonista, é a própria música. Como não tem uma única fala, mas ela começa com uma dança muito suave, né? Aquela coisa ali bem jovem, bem leve. Ainda é uma dança não necessariamente... É uma coreografia sem coreografia, né, Lu? Aquela coisa... Aquela menina se movimentando, feliz, leve, sem nenhuma pretensão, descobrindo o próprio corpo, talvez. Mas a música também ela vai mudando, como a Lu apontou, conforme as emoções dela mudam. A música vai crescendo junto com ela, né? Vai ganhando outras nuances, outras emoções. Então, na verdade, eu no início imaginei essa história como algo muito tranquilo da gente fazer, mas ela acabou ficando muito sofisticado, né? Porque o design de som desse curta tem que ser, né, algo muito, muito bem feito para valorizar muito essa música. E a nossa música também é original. A gente perdeu, e eu não vou contar essa história hoje, a gente perdeu a nossa composição, que era... tão original quanto a coreografia. A gente perdeu lá no decorrer da pré-produção. Isso também deu uma desanimada, além dos outros projetos, o núcleo de roteiro, que daí eu fui me dedicar para desenvolver Scarlet Moon, e aquela certeza de que a gente tinha um problema ali para chegar no resultado que a gente queria, que eu precisava de um upgrade tecnológico para conseguir chegar no resultado que a gente esperava, uma qualidade necessária para o filme ter toda essa expressividade. E aí eu fui me dedicar a outras coisas, mas perder a música foi bem pesado, assim, porque a gente gravou a música, eu nunca escutei a música, isso foi bem traumático para mim. E os músicos, né, trabalharam, ensaiaram, gravaram a música, e daí a música não foi liberada para a gente. Mas os músicos são os mesmos, estão na equipe, faremos aí uma conversa com eles no futuro para contar essa história direita, porque depois de um certo tempo ela se torna até engraçada. E a ideia é que essa música seja original. Agora nós vamos fazer o contrário. Antes a gente precisava da música para criar a coreografia, né? Agora nós vamos trabalhar em cima da coreografia, finalizar o filme, que normalmente é o processo correto, né? A música vem depois, e aí sim, a partir das imagens, a partir da animação pronta, a gente vai convidar alguém para compor essa música e daí dar essa emoção toda aí, que agora a Lua já fez a parte dela, já está feita. Eu trabalhar a partir disso. E é um curta-metragem, então é para ser algo bem autoral, assim, eu pensei em algo que eu pudesse soltar a mão e brincar com essa linha, essa chura e o meu traço. Então, tecnicamente, eu seria a única animadora. Isso consome um tempo maior para fazer a animação, apesar de ser um curta-metragem, né? Então, eu preciso de uma dedicação integral para a coisa funcionar. Isso também fez com que eu percebesse que eu tinha que dar uma pausa e rever as prioridades. Jarbas, me diz se era isso que você queria saber, como que era o projeto. Mas é isso, é uma animação sem fala, a música é um personagem, a protagonista é a Mira, a música é um personagem, o enquadramento, que seria o olhar do espectador, o nosso olhar de fora, é um personagem ali também. Sem esses dois personagens, a Mira fica no vazio, mas é a Mira que, embora tenha alguém puxando os fios dela ali de fora, né, tentando despí-la, tentando desmanchá-la de alguma forma, na verdade, ela também puxa os fios ali da história, né? Faz com que a gente vá mergulhando nessa história. É uma responsabilidade imensa, assim. Luísa, o que você vai acrescentar a esse meu... A sua fala? Ai, que bom, Jarbas. O Jarbas disse que sim, era isso que ele queria saber.
Então, eu acho que falar um pouco assim, como é que foi a parte do processo prático ali, né? Isso. Porque para as pessoas entenderem assim como que aconteceu, né? Então, a partir do roteiro, daí então a Irene passou para a Lua criou toda a coreografia em cima. A música, né? Tinha música antes, o MIDI no caso, né? Então, O MIDI. A música veio antes. Foi criada. Então a coreografia foi criada junto com esse MIDI, né? Com essa referência que a gente tinha aí, que essa música. Todo o processo criativo do compositor fechou. Aí ele fez o MIDI e aí os músicos foram ensaiar pra gente, e a gente foi providenciar para gravar. A gente gravou na Belas, aqui de Curitiba, né? E aí, a partir do MIDI, a gente falou, Lua, manda ver, porque vai demorar um pouquinho pra gente ter a música pronta, né? E aí pronto, Luísa, pode pegar desse agora e você continua. Então ela fez a coreografia a partir do MIDI, que, nossa, é difícil. É muito difícil criar uma coreografia só com esse MIDI aí, realmente não deve ser fácil. E aí depois disso, então, com a coreografia pronta, a gente foi gravar. Daí e tinha, só que assim, o gravar tinha que ser exatamente do jeito que ia ser ia ficar já no desenho, porque a Irene ia fazer o desenho de acordo com aquela gravação. Então foi bem bacana, assim, a gente tinha que. Por isso que a gente teve que pensar bem de bonitinho, qual o espaço que ela ia usar a Lua ia usar para dançar. Ela tinha que. Tinha uma cena que tinha umas cenas lá que ela precisava ficar bem no cantinho da tela, no caso, né? E a gente também, então a gente teve que marcar tudo, assim, então foi legal esse processo, né? A gente teve que improvisar treve, não, a dolly, né? Eles falam. Uma dolly. No Instagram, aquela foto que você me mandou, Luísa. A nossa dolly era um EVA, né? Então, só para as pessoas entenderem lá no processo de gravação, que é uma coisa que eu também não sabia. Então, tudo que a Luísa mandava, eu fazia porque ela que era a dona das telas. Então, às vezes eu tinha um quadrado ali que a gente teve que marcar. Ó, você vai entrar por aqui, porque esse é o início da tela e aqui é o final da tela. E aí, não pense que assim, eu fiz eu tive que repetir algumas cenas e algumas partes da coreografia várias vezes. Tudo para ficar bem perfeitinho, para poder sair bem certinho para Irene, né, desenhar depois. Então, tudo que a Luísa falava, eu, sim, Luísa, é aqui, a linha imaginária está aqui, então eu vou entrar por aqui. Então, dentro da minha coreografia, daí eu tinha que fazer dentro do enquadramento que a Luísa ia me falando. E teve cenas que a gente teve que repetir, porque, agora, não, acho que esse enquadramento vai ficar melhor. Não, acho que é melhor você entrar aqui, porque daí você passa pela frente. Beleza, daí tudo a gente foi montando ali na hora. Esse foi o processo da gravação ali, né? Mas é um processo normal, né? Essa repetição, assim. Não, é normal. Eu achei bem legal. É duro porque, assim, todo mundo trabalhando por amor, né? Sem dinheiro envolvido, porque é o que foi o projeto até hoje, é o que está sendo até hoje. E aí, assim, você não tem realmente como dispor de muito tempo para ir lá e fazer todo o ensaio, preparar toda essa marcação com antecedência. Você não tem um estúdio, você está num espaço emprestado, que até foi a Lua que era o teu espaço de aula, né, Lua? Sim. Esqueci o nome do... Que é o A Horta Bike Café na época, que agora é o Leônidas Bike Café, que foi o espaço deles. Que a gente Você ainda dá aula lá? Quer dizer, eu não sei como é que tá o negócio. Eu tô online agora, então, quando voltar, daí... Então, mas é um dos meus foi nosso parceiro, né? São os meus parceiros. Que agora é o Leônidas Bike Café. Antes era o A Horta Bike Café. Mas então foi o espaço dele, né? Que foi na época era o Guilherme e o Leônidas. Então eles cederam um espaço ali. Eles não cobraram por eu dar aula lá. Eles falaram assim, não, olha, já que esse projeto, ok, vocês podem ir lá gravar. Então, agradecer eles um monte, né? Pela parceria. Sim. E aí a gente ficou lá no espaço deles, que é um espaço bem bonito. E tem um espaço bom lá. Então a gente conseguiu fazer lá. Porque realmente daí teria outros custos, teria que local,
espaço, e tinha que ter espaço, né? Para poder filmar e fazer Sim, a sim. imagem. Da câmera com rodinha, indo para frente, para É, trás. Então, eu achei sim. fantástico, porque eu nunca tinha participado de uma gravação assim. Então, eu fiquei Aham. bem feliz, assim, de poder ter essa Não, experiência. a gente se diverte, né? Assim, eu acho muito legal. Eu sou apaixonada, né? Então, até quando veio eu falei, gente, animação, que é uma coisa que eu realmente não. Eu sempre quis, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ter essa experiência, né? E aí depois ali vendo a dança, assim, daí fazer essa gravação, e depois o processo também pós, né? Porque daí depois que a gravação tava pronta, e aí eu até editei um pouquinho o vídeo, assim, cortei, porque tinha umas coisas que a gente precisava deixar um enquadramento diferente, né? Aí eu fiz, e aí a Irene começou a desenhar a partir da gravação da Lua. Nossa, daí não sei quantos trilhões de desenhos, porque cada framezinho, cada frame é um desenho. Então, imagina o trabalho, né? Meu Deus. Não, Eu não lembro mais. era esse o processo que a Irene ia, cada cena, cada segundinha ali ela desenhada, eu falei, meu, que trabalho. Cada framezinho. Fantástico, né? Dava 8.000, dava não, dá, né? 8.900 e alguma coisa desenhos. É bastante coisa, é bastante coisa. E depois de ficar mesmo desenhando. você tinha que ou tirar fotos ou mostrar como você fez ali a mesa que você mostrou, né? A câmera, a gente chegou a fazer, né, Luísa? Assim, daí eu vi um pedacinho, essa achei montagem fantástico, porque eu não conhecia o processo. E é um trabalho fantástico mesmo, é bem trabalhoso. Sim. É incrível, é incrível. Acho que as pessoas têm que saber o trabalho que dá para fazer esse negócio. E nesse processo de daí desenhar e fotografar, quando eu dava um volume X de desenhos, a Luísa catava todo o equipamento, Uber, e vinha aqui para casa. E a gente fotografava, né? Sempre na correria ali, mas tinha que fazer, tinha que... E assim, é um trabalho, gente, é só amor para fazer isso, porque não tem outra situação. É só amor, mas é muito gostoso. Só que agora eu quero mudar esse processo. Não é muito ecológico a gente desenhar no papel do jeito que eu estava fazendo. Hoje eu tenho uma mesa de luz bem melhor do que eu tinha na época, mas a precisão que eu consigo no desenho dessa forma tradicional não é a precisão que eu preciso. Hoje, numa mesa digital, eu consigo mais elegante, muito mais preciso. Não desperdiço papel, muito mais ecológico. Você travou. Volta um pouquinho, rebobina, que você travou um pouquinho. Como que rebobina? Onde eu parei? Que a sua mesa tem uma luz bem boa agora e que o processo você vai mudar para fazer. Sim. O processo, eu tenho uma mesa de luz boa, mas eu quero mudar para uma mesa digitalizadora, para eu conseguir mais precisão no traço, conseguir trabalhar melhor a expressão da Amira, né, a fisionomia dela, a emoção dela, principalmente facial, porque eu acho que de corpo, de figura foi. As achuras também, da forma como... Não cheguei no momento de explorar verdadeiramente as achuras, mas eu quero fazer isso de uma forma assim que valorize muito. Eu cheguei a comprar uma mesa digitalizadora daquelas baratinhas, a mais baratinha que tem. Eu vendi no começo da pandemia lá ano passado, porque eu não consegui me adaptar de desenhar aqui, olhar ali, desenhar aqui. Né? Eu sou analógica, eu estou me digitalizando na marra. Então eu preciso de uma mesa que eu consiga desenhar direto na tela, né? E aí eu tenho, assim, a convicção de que, esteticamente, o filme vai alcançar o seu propósito, o seu objetivo. Então, a gente precisa desse upgrade tecnológico para a Luísa não ter que ficar se desgastando tanto e a gente voltar a trabalhar lá na finalização, na edição, na montagem, sem ela sofrer tanto, porque daí eu vou ter... a gente sofria muito com luz também, né? Acertar a iluminação
dessas fotos era muito difícil. Você precisa ter um local bem preparado, com a luz muito controlada, e a gente teve muita dificuldade nisso. E tudo era um experimento até então, né? Então, a gente precisa fazer esse upgrade. Não adianta. Embora ainda vai ser uma animação tradicional, ainda vai ser desenho por desenho, ainda vai ter o gestual, o traço, a achura, essa personalidade toda, mas ele vai ser, acredito eu, que muito mais fácil para mim. Eu vou conseguir um resultado muito mais rápido, até para editar vai ficar mais fácil, vai eliminar essa etapa de fotografar, né? E a gente vai acabar mais rápido e menos desgastante aí, muito mais bonito. E eu acho que o roteiro, a história merece. Eu acho que, assim, a entrega da Lua merece, a disposição da Luísa. eu dou risada porque eu acho que a Luísa embarca nas minhas loucuras. Assim, vamos fazer. Mas, assim, eu não posso abusar dessa disposição, né? Posso. E, assim, editar não é moleza, né, Luísa? Porque é frame por frame. Não. Eu andei experimentando. Não é moleza. Então, é um trabalhão que a Luísa tem pela frente, mesmo eliminando a parte de fotografar desenho por desenho. E o que mais? E a emoção, quando a gente viu lá os primeiros desenhos da Irene, quando a Mira começou a se movimentar. Se lembra, Luísa? É que daí a gente fez... Começa a ver, sabe, das formas ali. Então, onde ela mostrou a Mira, tipo, andandinha, deu... Que massa! Do desenho daí, né? Do desenho. Que a gente fotografou e aí eu peguei e comecei já a editar as partezinhas, né? O que a gente fotografava no dia, daí eu ia lá e já editava e daí eu mandava pra elas, assim, mas é muito legal mesmo de ver depois o desenho, assim, como é que ficou, assim, né? A gente soltou, né? A gente soltou o que a gente fez, o que a gente tinha feito até então, a gente acabou soltando já nas redes aí, então dá pra conferir. Na verdade, como material de divulgação do crowdfunding, né? Porque agora a Lua vai fazer aí mais umas cenas. Como eu vou chamar? Umas coreografias extras pra gente criar um material novo aí nesse processo de divulgar esse crowdfunding. E eu vou voltar a animar ali na mesa de luz de forma tradicional, mas vai ser super divertido, assim. Mas essa parte que foi montada, que já está feita, a gente aproveitou um monte e dá para brincar um monte ainda nesse processo. Dá. Dá. Aquela parte, Luísa, que eu expliquei por que ela muda, agora você entendeu por que ela muda? Que ela muda? Sim, agora sim. Eu sempre escutava você falar isso e eu pensava, mas como assim? Do que ela tá falando? Muda, mas é que às vezes eu sou meio lenta, eu só fui, é que nem o Jarbas ali, o Jarbas perguntou, mas do que ele tá falando? Eu já contei a história. Sabe? E eu demorei para entender do que você estava falando, mas é isso, é porque ela muda mesmo, e isso vai ficar mais evidente ainda quando eu começar lá do zero, né? Tem uma parte que a gente pulou, né? Eu acho que eu tenho ela toda desenhada aqui, mas a gente não fotografou, porque eu usei muito sombreado, que é a parte do pé, né? Tem uma parte que realmente a gente não tem. Tá bom, vamos tirar a fotinho. Foi bom lembrar disso, porque isso traz a questão do sapato que a Lua falou. Por que o sapato é importante? Então, voltando lá ao início, quando eu comecei a escrever o roteiro. Então, eu queria trabalhar essa questão do olhar. Eu sei que, por exemplo, uma das coisas muito difíceis para mim ao tentar dançar é saber que tem outra pessoa me olhando. Começa daí, né? Putz, estão olhando, eu sou tão desengonçada, tem gente me olhando, ai que vergonha. E tem outras questões mais profundas, esse é o aspecto engraçado. Mas eu, assim, venho estudando contos de fadas já faz algum tempo, acho que lá desde 2014 e tal. Isso acabou interferindo muito na escrita dos meus roteiros de diversas formas. No caso de Amira, quando eu comecei a ouvir lá aquela música, e quando eu saquei que dali
podia sair uma história fantástica, eu lembrei de uma história que tem no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Eu não lembro o nome da história, eu usei ela esses dias num curso de roteiro que eu fiz no TLTP, da UTFPR, mas eu não fui olhar de novo no livro se essa história tem um nome específico. Eu acredito que tenha, como o livro trata, né, de histórias que vêm de vários lugares, os contos de fadas, né, como são transmitidos oralmente, eles são contados de diversas formas em vários países, então talvez ela não tenha dado um nome fixo, talvez tenha mais de um nome. Mas é a história de uma personagem que ela é uma pessoa extremamente criativa, ela é muito pobre, e como uma criatura criativa, ela faz as próprias roupas, ela faz a própria casa, né? Bem coisa de desenho animado. Ela faz o próprio sapato. E ela tem um sapato que ela ama, que ela foi catando um pedacinho de tecido aqui, um pedacinho de couro ali, e ela fez esse sapato. Só que um dia bate a sorte grande na porta dela e aparece uma senhora muito rica e a adota. Ela deve ser uma mocinha, uma adolescente. Leva ela para a cidade e aí lá ela tem que crescer, ela tem que se transformar em uma criatura civilizada. A primeira medida que essa senhora toma é jogar as coisas dela fora e ela não quer se desfazer do sapato. E não tem jeito, o sapato tem que ir para o lixo, como tudo que veio com ela. Ela agora é uma nova mulher, né? E aí um dia, ela, inconformada com a perda daquele sapato que era tão significativo para ela, elas vão numa loja na cidade e compram, e ela se encanta por um sapato vermelho. Aí chega a senhora já não enxerga muito bem, até tem um momento que ela está quase levando o sapato, daí o vendedor fala que é vermelho, e o vermelho não é apropriado. Vermelho, né, é uma cor do pecado. E daí vermelho é muito escandalosa e a senhora não deixa, faz ela devolver o sapato. Só que ela dá um jeito de enrolar a senhora, que já é bem idosa, já não enxerga bem, e leva o sapato. E aí ela calça esse sapato e começa a dançar. A senhora pega ela no flagra, toma o sapato e esconde o sapato. Ela acha o sapato e começa a dançar de novo. Só que quando isso acontece, ela já perdeu o controle. Esse sapato na história, de acordo com a Clarissa, para quem já leu, ele representa a capacidade criativa dela, né? Aquele sapato, a vida, ela era muito mais feliz naquela vida em que ela criava tudo o que ela tinha, do que naquela vida em que ela teve que entrar num molde e seguir aquele, né, aquele roteiro. É assim e pronto. Uhum. E aí, de repente, esse sapato vermelho, pecaminoso, né, ele aflora esse lado criativo de uma forma muito pesada e negativa. Ele traz à tona essa necessidade de criar essa paixão, de uma forma destrutiva. E é isso que a Clarissa traz, assim, de uma forma muito clara. E aí ela começa a dançar e não consegue mais parar. Por fim, ela chega a pedir socorro na igreja. E na igreja um anjo não deixa ela entrar na igreja, porque aquele sapato é do diabo, né? Não pode entrar na igreja. O que ela faz? Desesperada, ela arruma para a floresta, né? E lá na floresta ela encontra um lenhador e pede que o lenhador corte os pés dela fora, porque ela não consegue parar de dançar. Imagina a pessoa rodando pela cidade, pelo reino, que seja, sem conseguir parar de dançar. Ela perdeu completamente o controle. O lenhador vê que não tem outro jeito, ele faz isso. Quando ela consegue voltar para a cidade, aquela senhora já morreu, a herança que ela tinha direito foi para as cucuias e ela termina a vida dela como uma serva, né, trabalhando na casa de alguém para sobreviver. Então, assim, ela traz essa história como realmente representando a perda desse poder criativo e a retomada num momento em que você já não é mais capaz de controlar essa capacidade criadora, em que ela é que te controla e você se perde, né? Então, a sandália vermelha que a Lua trouxe, a ideia dessa sandália é inverter o que acontece nesse conto. Porque a gente tem essa briga de emoções lá da Mira com esse olhar invasivo, esse olhar que determina o que ela é, né, um objeto do desejo,
e de repente ela tem que criar esses limites, ela tem que definir até onde ela vai, até o que ela está permitindo, o que ela não está, ela é despida uma vez, 2 vezes, 3 vezes, perde a linha, né? E aí ela vai se enfurecendo, ela vai tomando contato com energias muito poderosas e muito destrutivas. Só que, assim, eu gosto muito dos contos de fadas, porque os contos de fadas têm geralmente finais felizes. Eu queria que a Mira tivesse um final feliz e que através da arte dela, da capacidade criadora dela, do corpo dela, do movimento dela, ela pudesse reverter isso. Então, ela realmente usa esse sapato o tempo todo, ela perde o controle em algum momento, mas ela retoma esse controle. E a prova disso é que ela tira essa sandália no final. E ela caminha descalça, assim. Eu tô contando o final porque o interessante tá no meio, tá no desenvolvimento, né? Spoiler. Não tem problema esse spoiler, podem saber o final. Mas ela tira essa sandália. Essa é a grande importância da sandália vermelha. É muito interessante porque toda a minha vida sempre tive um sapato vermelho. Quando eu me dei conta de que eu botava o sapato vermelho na história, em quase todas as histórias, eu uso um sapato que é da cor do pecado a vida inteira e ninguém nunca... Um dia eu ainda vou aprender a dançar. Muito legal. Da Lua vai ensinar a gente a dançar, cara. A gente vai aprender. Sim, ela vai fazer isso um dia. Incentivando lá, dançando. Bem lindo. Pois é, gente, a gente faz cada coisa, né? A Irene me falou bem assim, ó. Vamos gravar a gente dançando, né? Junto com a Lua, assim. Eu falei, a Lua dançando é uma coisa. Adorei. Eu dançando é outra. A gente tem que pagar Aí eu fiz. Arrasaram. Eu vi. É isso aí, né, gente? Lá, também. Adorei. Mas eu dancei bem menos que a Luísa. A Luísa foi bem mais ousada do que eu. Mas assim, quando você vê, dá vontade de dançar. Tipo, ela traz essa, não sei, pelo menos em mim, né? Ela ativa essa vontade, assim, pelo menos de você querer se movimentar, né? Sim. E até a gente que tinha ouvido a música, né? A música que a princípio ia ser a música do filme. Muito. Ela também, ela te envolve, assim, né? Uhum. Então, é muito bacana, gente. É realmente muito gratificante, assim, todo esse processo. E vamos lá, né? Colocar ela pra vida aí. Espero que vocês todos possam, né, prestigiar quem está assistindo a gente, dar apoio lá pra gente, né, com essa arte, sim, participando, vendo, curtindo a gente lá, né, nos vídeos. Oi? Divulgando também. Divulgando, bem isso. Que foi muito legal. O Jarbas fez a pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Acho que a gente podia abrir, né, para as perguntas aí, para qualquer uma das três, quem quiser perguntar. Se alguém quiser. Açõezinhos. Estamos aí. Se alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida. Do processo aí, né? Curiosidades vão trazendo, né? Que nem a do Jarbas lá, que vão fazendo o tico e o teco pegarem no tranco. E Irene, avisa, fale para eles um pouquinho que você vai conversar com os músicos também, né? Sim, a gente vai, daqui a alguns dias, eu não sei se eu falei com o Diego, mas acho que já falei. Se o Diego estiver assistindo, não me xingue. Mas o convite eu já falei. Até a música do último Reels lá é do Vitor, a gente já deu crédito lá para ele. Ele fez aquela música para eu botar num vídeo poema, eu reciclei a música e coloquei no Reels, mas ele vai começar a participar aí dessa divulgação dessa forma, com a percussão dele, e a gente vai fazer uma live falando, daí a gente vai contar a história de como a música entrou, deu início a tudo isso, né, porque o passo inicial era ter a música, e como a música saiu da nossa vida de uma forma triste, trágica,
mas ficamos órfãos de música, mas eu tenho certeza que teremos uma música ainda melhor e deu tudo certo. A Lu até falou, qualquer coisa a gente grava outra música, eu gravo de novo, né? Não precisa. Ai, que legal! Vamos usar esse projeto! Tamo junto! Agora, mas infelizmente os músicos vão ter que gravar de novo, né? Vão ter que ensaiar de novo, vão ter que gravar de novo. Mas a Lua só vai ter que gravar agora uns extras. Sim. É porque já tem também tanto desenho, tanta coisa já feita, né? Então. Sim. E eu tô achando que a gente podia tentar aproveitar aquele dos pés lá agora nesse momento aí, porque agora tudo virou realmente um grande experimento. Eu vou procurar os desenhos ali, mas eu quero brincar com outras coisas, assim, eu tive várias ideias, Lua, daí vou te passar lá umas orientações para você gravar, porque tem que ser agora você vai ter que se virar sozinho, mas é bem simples. Criar algumas coisas diferentes aqui, porque a gente já explorou agora com a nossa performance. Eu não sei se teremos outras ideias depois da nossa performance dançando com a Mira. A partir da que está pronto, né? Sim, mas muito legal. Bom, eu agradeço a todas vocês aí, e principalmente a Irene pela oportunidade, né, por essa parceria. Sim. E obrigada por que juntou também no meu trabalho. Então, nossa, eu nem falo muito assim sobre a sua receptividade quando chega uma pessoa meio doida com um pedaço de papel na mão e te convida para participar de um projeto assim, porque vai que aparece um monte de gente e te dá um trabalho. Mas é engraçado de imaginar, né? Chega uma pessoa maluca lá e, então assim e tal. E eu é que agradeço, assim, eu não tenho palavras para agradecer. Eu acho que não existia outra pessoa mais perfeita para dar vida à Mira do que você, Lua, de verdade, de verdade. Ai, obrigada. E só foi possível por você e pela Luísa, que me ajudaram também nessa criação e nesse trabalho. Então... Agora, meu dever da Luísa é fazer jus ao teu trabalho, né? E entregar uma ação desafio. E tá maravilhoso. Vocês são maravilhosas, meu Deus. Ai. Não, gente, é sério, vocês vão, né? O mundo tem que saber como é que é esse trabalho. Tem que saber. Né? Fotinho, desenho, tem que saber. Então, né, vamos mostrar mais. Aqui a gente conseguiu contar um pouquinho como que é esse processo, mas até para as pessoas darem esse valor, né, esse trabalho, porque... Mas a ideia das contrapartidas é justamente essa. Eu criei um grupo fechado lá no Facebook, mas esse grupo pode migrar para outra plataforma, eu não sei. Onde eu estava divulgando com algumas pessoas ali os meus videopoemas. Aliás, eu tenho que colocar vocês duas lá. Acho que eu mandei um videopoema meu para a Luísa, né, Luísa? Mas você não viu os outros. Que era a minha nova aventura aí. É ainda. Esse projeto também continua. E uma das contrapartidas é incluir essas pessoas nesse grupo, e a partir do momento que a animação voltar a acontecer, né, porque é só a gente ter condições de eu poder me dedicar integralmente, eu poder reiniciar o projeto, né, os músicos para trabalhar e poder voltar a sentar e animar para valer com o upgrade tecnológico necessário, aí os apoiadores já vão para esse grupo e a gente começa a compartilhar esse processo. Então, tem vários níveis ali dentro da contrapartida para os apoiadores de acompanhamento. E todos eles, se não me engano, participam de uma pré-estreia. Então, na verdade, eu chamo de teste de audiência. Então, quando o filme estiver pronto, né, o primeiro teste de audiência é com os apoiadores, eles que vão ver primeiro para dizer para a gente como que para a gente saber qual que é a receptividade, assim, antes de ir, né, para aquele ciclo de festivais, que se Deus quiser vai fazer o maior sucesso, os apoiadores vão ver o filme antes. E a ideia é a gente, assim, uma boa parte do investimento também, né, do valor que a gente está buscando arrecadar é para a gente poder caprichar agora, além de eu poder, né, essa é a minha responsabilidade, caprichar mais no desenho, na estética ali do desenho mesmo, da animação, é poder caprichar muito no design de som, né? Refazer essa música que tem que ser maravilhosa, porque ela também é um personagem,
Mas o design de som não é só a trilha, né? Tem que ter outra. É um corpo múltiplo aí que tem que ser desenvolvido. A gente tem que realmente contratar o designer de som. Esse não faz parte da equipe, porque precisamos ter os recursos para contratá-lo. Até tem algumas coisas em mente. Para a gente ter, assim, porque não adianta, a gente precisa do som maravilhoso, a gente precisa de uma música maravilhosa e um som maravilhoso. E eu tinha duas possibilidades aí. Eu estava trabalhando em Scarlet Moon, que daí eu acabei conseguindo um apoio privado de uma amiga minha para desenvolver lá logo que começou a pandemia, né? Porque meu espaço de aula foi fechado e tal. E a minha atividade não é muito fácil de adaptar online. Eu tentei, não funcionou. Por diversos motivos, que não vem ao caso. E aí, eu tinha, até se tivesse passado em editais da Lei Aldir Blanc, eu provavelmente teria continuado com Scarlet Moon. Tinha cogitado colocar a Scarlet Moon num crowdfunding também. Mas, assim, eu achei que não cabia. Eu achei que a forma correta de fazer isso nesse momento era com a Mira. Por quê? Porque foi o meu primeiro curta. Eu tinha esquecido, mas tem mais um curta de animação, Luísa. Não sei se você lembra, que é o Seu Amor Amarrado em 3 Dias. Lembra desse? É outro curta. Ah, sim. Uhum. Também foi para vários editais aí. Mas, enfim, o adequado era a Mira. Por quê? Porque as pessoas já trabalharam. A gente já tem toda uma pré-produção aí. As pessoas vieram por gostar do projeto, por apostar no projeto. E nesse momento de pandemia, é bacana a gente poder remunerar essas pessoas, né? Como a Lua, todos somos da área da cultura, como os músicos. Assim, acho que todo mundo sofreu bastante com isso, mas a pandemia trouxe uns reveses bem complicados para quem é da área da cultura, né? O teu espaço de aula fecha, você tem que se adaptar, você tem que... Enfim, é um momento adequado para a gente... O próprio filme em si traz... Você tá travando, Iriene. Você parou tá travando. e daí ele reconectou. Então, tô congelada ainda? Agora foi. Não, agora você voltou. Então, não sei onde travou, mas enfim. Eu acho que o ideal era recomeçar tudo com a Mira aí, porque é uma forma de trazer benefícios para mais pessoas, né? E trazer uma história que... E eu tenho um outro curta, eu acredito que o Moacir Davi tá aí, que é um live action que a gente fez, ele foi o ator, eu sei que ele é um grande apoiador do meu trabalho. Até quero pedir autorização para ele e para os outros envolvidos para colocar lá nesse grupo do Face. Mas, para mim, o meu primeiro roteiro tem que virar um filme, assim, ele tem que ter esse espírito bacana que a gente tem aqui, ele tem que ser um filme sobre dança. Porque eu amo dança, eu era apaixonada pelos filmes de dança e quando eu me dei conta que esse seria o primeiro filme que eu assinaria ali, eu fiquei maravilhada e eu acho que é poético isso para mim. Então, é perfeito. A minha é perfeito e eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora que ele exista, aconteça e tudo mais. O Moacir Isso aí. Ainda tá ali. Eu não sei há quanto tempo a gente está aqui falando, gente. Mais de 1 hora já, acho que já. Deixa eu ver. Eu não sei como não caiu. 1h13. Meu Deus, ele fica cansado. Mas é isso aí, né, gente? Acho que obrigada aí por todo mundo que assistiu. Obrigada a vocês duas aí por ter a oportunidade aí, né, a gente trabalhar juntas. E quem sabe aí alçar novos voos aí dentro da animação aí, né? Ou algum outro roteiro que surge aí que tenha dança. Não, muito legal. Agradeço. De qualquer maneira, da nossa vida você não sai, viu, Lua? A gente já decidiu e acabou. A pior das hipóteses vai crescer o nosso corpinho e fazer a gente dançar. Eba, várias amigas. Vamos fazer, cara, vamos fazer. Gostei dessa ideia. Fazer um movimento a Mira aí.
Todo mundo dançando com a Mira. Ai, que legal, imagine. Ideia. É isso aí, gente. Isso Então, é aí. isso aí. Mas obrigada, gente. Tchau. Obrigada a todo mundo que assistiu até agora. Uma boa noite para vocês. Eu já vou falando porque tem mais duas para. Mas gratidão mesmo. Tá bom. Então, boa noite para todos. Obrigada aí para quem escutou um pouquinho sobre a Mira. E um beijão para vocês duas aí. Vocês duas ainda. Obrigada, Obrigada. Ainda mais falando, né? Obrigada Na vida. e a gente continua a luta agora lá no WhatsApp. Tá bom. É isso aí. Beijão, pessoal. Beijo. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Até. Tchau. Minha vez de me despedir. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Depois me contem e se não tiverem coragem aí de tirar as dúvidas aqui no vídeo, depois mandem ali. Eu vou deixar o vídeo no IGTV, mandem no Facebook, mandem no WhatsApp. Eu vou respondendo, tá bom? Muito, muito obrigada. Boa noite para vocês e até a próxima.